Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Vamos então dar sequência na nossa programação com o terceiro painel deste dia. Para tanto, gostaria de convidar ao palco o coordenador estadual da Absolar no Acre, o senhor Edilailson Pimentel. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. Edilailson é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, com especialização em energia solar fotovoltaica, é vice-presidente do CREA Acre, coordenador técnico da área de eletricidade do Instituto Senai de Tecnologia do Acre, consultor em eficiência energética do Senai Acre, membro da Câmara Técnica da Construção Civil da Federação das Indústrias do Estado do Acre, perito judicial do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, e CEO da Engie Amazon, Energias Renováveis. Gostaria de convidar também o engenheiro de vendas das baterias Moura, Aldir Alves. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. Aldir é engenheiro com especialização em manutenção e operações de subestações e termovisão em equipamentos e linhas de transmissão. Além do Grupo Moura, atuou também em empresas como Volga, Eólicas Brasventos, Aratuá 1, Miaçaba 2 e Cardos Energia, ABB, Areva Renewables, RF Engenharia, JMN e CELP. Vamos também receber o coordenador comercial região Norte e Nordeste da VEG Solar, senhor Lucas Langa. Lucas é engenheiro eletricista, coordenador de vendas da região Norte e Nordeste da VEG Solar. Trabalhou com gestão de contratos e vendas para motores e geradores de grande porte, atendendo grandes players do mercado. Atuando em GD em 2015 na área comercial de soluções para usinas hidrelétricas, posteriormente entrando em sistemas fotovoltaicos. É também convidado para fazer parte deste painel o engenheiro de serviços da Grovat, senhor Reinaldo Tomás. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. Reinaldo é formado em Engenharia Elétrica, carreira especializada em Engenharia, Soluções e Tecnologias, com foco predominante em energia fotovoltaica, especificamente em sistemas on-grid, off-grid, grid zero e híbrido. E, por fim, gostaria de convidar também o originador de negócios da Micropower Energy, senhor Marcelo Dilinho Lima. Por favor, uma salva de palmas para recebê-lo. Marcelo tem experiência em planejamento operacional em sistemas elétricos de transmissão, distribuição de energia elétrica e microgeração em sistemas isolados e interligados no norte do Brasil. Operação de sistemas elétricos de transmissão, distribuição de energia elétrica e microgeração em sistemas isolados e interligados, coordenação de atividades de manutenção de sistemas elétricos de potência e no relacionamento comercial com empresas distribuidoras de energia elétrica, entre outros. Portanto, composta o nosso painel, gostaria de convidar a fazer uso da palavra o mediador deste painel, o senhor Edilailson Pimentel. Bem, boa tarde a todos mais uma vez. Como eu disse pela manhã, é uma grande satisfação poder estar com todos vocês aqui. Nosso último painel do dia, mas não menos importante, né? Tivemos excelentes palestras aqui nos painéis anteriores, e o bom de a gente ficar por último, né, é que agora a gente não tem hora para sair, então a gente não precisa mais cumprir a agenda, né? A gente pode ir passar até um pouco mais. E a gente vai falar de um tema que é de suma importância, tá? Tem uma apresentação para fazer para vocês aqui, mas eu vou falar um pouco, que a gente vai falar das novas tecnologias, né, e de armazenamento de energia. A gente está com um time bem qualificado aqui, acho que para falar sobre isso, tá?
E eu vou começar falando de armazenamento de energia. A gente começou... A energia solar já é uma, vamos dizer assim, já é uma tecnologia já que a gente já tem há séculos, né? Mas com o advento da 482, lá em 2012, há 11 anos atrás, vai fazer em abril, nós tivemos aí a questão do grande crescimento da energia solar fotovoltaica. E todo mundo olhou para a geração distribuída conectado. E a gente deixou um pouco de lado, ou não costumamos olhar mais para a questão do armazenamento de energia. Nós tivemos agora uma legislação, uma lei aprovada, né? Nós temos a legislação que fala agora de sistemas híbridos, né? A gente não pode deixar de olhar também para a questão dos veículos híbridos e dos elétricos, tem tudo a ver com a nossa palestra aqui agora. A gente vai falar de armazenamento de energia, e a gente tem que olhar para o potencial da nossa região, é o que a gente está falando aqui. Eu não posso olhar para a região norte como eu olho para a região centro-oeste, como eu olho para a região nordeste, no sentido de olhar para grandes usinas ou parques centralizados. A gente tem que olhar porque a gente tem vocação. A vocação da região norte é o armazenamento de energia, juntamente com a geração distribuída conectada. Então, a gente está aqui para falar isso, para falar das oportunidades. A gente viu aqui nos painéis anteriores que a gente viu a questão de financiamento, viu a questão de capacitação, viu a questão da legislação, viu tudo isso, a questão da segurança jurídica, mas a gente não pode deixar de olhar e verificar onde estão as oportunidades, principalmente para o armazenamento de energia, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? Nós tivemos aqui, eu gosto de olhar também para a BVE, Associação Brasileira de Veículos Elétricos, nos últimos 2 anos, de 2020 para cá. Se você pegar ali o percentual de crescimento dos veículos elétricos ou híbridos, ela cresceu quase que 1000%, dados da BVE. Então, isso a gente imagina que... A gente vê o preço das baterias, a gente vai falar de baterias aqui já, daqui a pouco, vocês vão fazer perguntas, eu espero que vocês participem bastante com perguntas. Como eu falei, temos um time bastante qualificado, mas a questão da... Quando você tiver ali a produção em grande escala, que é o que a gente vai falar aqui, das baterias, a questão do armazenamento para sistemas conectados e sistemas híbridos também vai diminuir e vai começar a viabilizar. Então, é uma coisa que a gente tem que estar olhando. A gente está falando em capacitação aqui ainda para sistemas conectados. É necessário, a gente sabe que tem muitas empresas, muitas vezes, que não têm a capacitação necessária para atuar no mercado. Você imagina quando a gente tiver projetos híbridos ou projetos de armazenamento em grande escala. Ou seja, onde a gente já está ali maturando, onde a gente já está há 10 anos no mercado com sistemas conectados, a gente ainda tem dificuldade, a gente ainda fala em capacitação para essas empresas que estão no setor. Você imagina quando a gente voltar e crescer o potencial aí de sistema de armazenamento, você fazer um projeto híbrido e você ir lá em campo e numa região isolada para fazer instalação. Então, é bom que a gente veja onde estão as oportunidades, e a gente, como associação com a Absolar, está aqui para mostrar para vocês o potencial do sistema conectado, do sistema de armazenamento, dos sistemas híbridos. É isso aqui que a gente está para falar para vocês. Tá? Então, espero que vocês participem bastante, com bastante perguntas. O passador está aqui. Bem. Então, eu vou passar esse slide aqui, acho que os meus companheiros anteriores já passaram, né? Aqui é a nossa Absolar, a gente está presente em todo o Brasil, né? Se você olhar, mostraram mais cedo para vocês ali, o ranking dos estados, né? A gente está aqui representando o Acre, a gente está lá embaixo. E eu sempre falei para a diretoria da Absolar que a gente tem oportunidade, a gente tem que olhar para os estados que estão lá embaixo para a gente potencializar, para deixar todo mundo igual e nivelar. Tá? Então, a gente está em todos os estados. Aqui, um histórico de preço da célula fotovoltaica do silício, né? A gente vê que com o passar dos anos aí caiu bastante, a gente tem bastante tecnologias. Se a gente começar em 2012, com a resolução 482, nós tínhamos módulos de 250 watts, hoje nós temos módulos de até 650 watts aí. Na China já lançou de 800, então a tecnologia é bem dinâmica, tá? E o preço tem caído bastante, é o que tem acontecido com as baterias, os preços das baterias têm caído bastante também. Potencial de energia, o potencial solarimétrico no nosso país nem se fala, né? A gente tem um potencial enorme. Quando a gente começou a falar de energia solar no Acre, né? A gente vê alguns profissionais, não, mas no Acre ou na região norte como um todo não é viável porque o índice pluviométrico chove bastante, então a energia solar no norte não era viável. Isso a gente está falando lá no período de 2015, 2016, nós tivemos aí a resolução 482 em 2012, então tinha muito poucos profissionais que conheciam ou que não acreditavam na tecnologia. Hoje já é uma realidade, a gente está aqui falando sobre isso, né? Então, a energia solar fotovoltaica contribui para a atração, investimento e geração de empregos, né? A gente tem que ver o lado social também da fonte, e oportunidade de negócios em regiões do Brasil com baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Se a gente olhar ali o mapa, né, os pontos vermelhos, a gente vai ver os pontos mais críticos, justamente a região amazônica, toda a região amazônica ali, né, uma parte do Nordeste. Como eu falei para você, a nossa vocação de armazenamento de energia, né? Eu não posso olhar, só para fazer mais um comentário, eu não posso trazer energia eólica
para a região amazônica, ela não é viável. Então, para você ver o potencial e a vocação que nós temos de armazenamento de energia para a nossa região, mais uma vez. Então, a gente tem que olhar isso. E a gente está vendo. Aqui nós temos o programa Mais Luz para a Amazônia, o decreto do Ministério de Minas e Energia, 10.221 de 2020. Né? Nós temos que levar aí até 2030 energia para mais de 200 mil famílias. Nós temos aí mais de 13 bilhões aí de orçamento previsto. Tá? Nós temos alguns exemplos já de sistemas implantados. Posso falar no Acre. No Acre nós temos lá na Vila Restauração, lá na fronteira Acre com Peru, um sistema isolado lá, que uma empresa subsidiária da Energisa, ao Sol, implantou lá para 200 famílias um sistema de armazenamento para atender, que é na Vila Restauração. Nós temos também no município de Amazonas, também, que atende 30 famílias. Então, nós já temos alguns cases de sucesso de sistemas isolados, atendendo comunidades isoladas com armazenamento de energia. Então, o orçamento existe. E aí o que eu vejo, do que eu tenho conversado com o setor e converso com muitos de vocês muitas vezes, é que muitas vezes a gente não tem profissionais que conheçam da tecnologia ou que trabalhem com a tecnologia. A gente tem muitos integradores que trabalham com sistemas conectados, sistemas on-grid. Né? Mas quando você, de repente, tem um projeto para desenvolver, um projeto para executar lá dentro de uma aldeia ou dentro realmente lá de uma comunidade isolada, tem toda a questão da estrutura, até a questão de você chegar lá, a locomoção. Então, assim, tem muita dificuldade. Então, a gente tem poucos profissionais e poucas empresas, apesar de ter, acho que vai ser falado nisso aqui, tá? Mas o acesso a essas comunidades, a implantação de sistemas e você encontrar esses profissionais é muito difícil. Tá? Então, acho que é uma coisa que a gente pode pontuar aqui, o que a gente pode melhorar, de repente, para fazer a integração. Acho que quando a gente tem um evento como esse aqui, onde a gente consegue ter todos os agentes da cadeia produtiva, instalador, distribuidor, financiador, integrador final, profissional, eu acho que é aqui que a gente pode realmente tirar alguma proposta do que pode efetivamente chegar para atender todos os sistemas conectados, híbridos, armazenamento. Então, aí a tecnologia aplicável solar, fotovoltaica, eólica, biomassa, né, para essa luz para a Amazônia. Aqui nós temos, né, a figura está ruim, mas nós temos aqui alguns trabalhos, alguns pontos aqui já em desenvolvimento, tá, de implantação de sistemas ou projetos que ainda serão implantados ainda dentro da portaria do Ministério de Minas e Energia. Consumidores aí, ó, classe de consumo no sistema isolado. O sistema individual de geração de energia elétrica, tanto fonte intermitente, que é o SIGF, e o mais utilizado para atender os sistemas isolados. O sistema de microgeração isolado, de geração e distribuição de energia elétrica, o MIGD, pode ser mais realizado em comunidades. Aqui a gente tem um percentual residencial, comercial, industrial, do que a gente pode trabalhar com armazenamento com baterias. Aqui a questão da cogeração, sistemas centralizados e sistemas descentralizados. Tá? Aqui cogeração a diesel, suporte, transmissão e distribuição, sistemas solares, é um pouco do que a gente vai falar aqui, um pouco dos nossos paneleiros vão falar aqui. Tá? Tipo de tecnologia, íon de lítio, bateria de fluxo, o que está sendo utilizado no mercado hoje, na mobilidade elétrica, na questão do armazenamento de energia. Os nossos palestrantes vão falar aqui também. O objetivo do estudo de armazenamento. Né? O objetivo do estudo é de avaliar condições técnicas e regulatórias para a integração de recursos de armazenamento no setor elétrico, né? Soluções para altos impostos dos SAIs, regime especial de incentivo de desenvolvimento, REID, de estruturas, isenção de impostos, necessidade de regulamentação, leilão de capacidade de reserva, atrás de medidor, tá um pouco aqui, mas vocês estão vendo, sistemas isolados, serviços auxiliares, estudo de inserção em tecnologia do armazenamento, ALSIM. Então, são coisas que a gente realmente, nós temos a fonte, nós temos uma lei, mas a gente precisa falar da regulamentação, a gente precisa fazer o que precisa fazer para melhorar essa questão das tecnologias de armazenamento e inserção junto ao SIM, Sistema Interligado Nacional. Aqui os resultados, tá? Entre o ranking, as diferentes tecnologias, né, de bateria de lítio, né, ferro-fosfato, o que a gente vai falar aqui agora, a gente vê aqui a de lítio, no total ela tem aí 2,45, né, estudos e resultados mostram que o melhor desempenho para a tecnologia é de lítio, mas a gente tem outras soluções também, a gente vai falar sobre isso aqui. Custo tributário, né? A Absolar está trabalhando sobre isso daí, a gente tem uma agenda positiva com os estados, né, aqui na região norte, a gente pretende levar isso para o nosso estado também. Então, assim, essa agenda da Absolar tem sido bastante atuante junto aos parlamentares e junto aos governos estaduais e municipais na questão da tributação, o que pode ser feito através de políticas públicas para você disseminar a tecnologia e você baratear o custo, que é o principal.
Aqui já foi passada as apresentações, tá? Não vou me alongar muito a apresentação, porque a gente tem ainda mais nossos palestrantes aqui e a gente vai debater no final, tá? É isso. Obrigado. Para fazer uso da palavra, bem, pela ordem aqui está o Aldir Alves, né, da Baterias Moura. Por favor. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tarefa aqui dura, né? Depois aí de um dia longo, chuvoso, conversar um pouco aí sobre armazenamento. Em primeiro lugar, agradecer aí a organização, né, pelo convite. A Moura agradece o convite pela participação do evento. Você vê a casa cheia aí, né? O pessoal interessado em saber sobre outros assuntos, mas armazenamento também importante. Vejam, o departamento que eu me encontro hoje chama-se o Departamento de Sistema de Armazenamento de Energia, obviamente, mas voltados aí para sistemas de atendimento a grandes sistemas, né, de energia. Obviamente, o casamento junto com a energia solar é fantástico. O fotovoltaico mais as baterias sempre apresentou um comportamento muito interessante e a gente vem estudando isso há bastante tempo. Como me pediram para seguir uma apresentação, eu vou falar um pouco a parte institucional, né? A Moura já vem trabalhando com baterias há 65 anos. A Moura é bastante conhecida no mercado automotivo, né? E começou a trabalhar em outros segmentos para que a gente tivesse um desenvolvimento maior da corporação. Então, é uma empresa com 100% capital brasileiro, líder em baterias na América do Sul, 80%, quando você fala em baterias hoje, 80% das pessoas, ela lembra do nome da bateria Moura, né? Então, 80% aí top of mind, 6 mil colaboradores, enfim. Esse é um pouco da empresa que a gente vem trabalhando para desenvolvimento do armazenamento. Aqui é o que a gente vem investindo, né, junto a esses 10 anos que já vem investindo em armazenamento. A Moura já vem investindo isso há bastante tempo. Então, aqui é o investimento e os anos, né? Não consigo, aqui não sei se vocês conseguem ver, ano a ano, quanto foi investido para que a gente desenvolvesse o sistema de armazenamento para que a gente hoje conseguisse, né, ter um desempenho interessante. Então, a gente investir em produtividade, infraestrutura, confiabilidade, enfim, são vários investimentos. Eita. Aqui é uma linha de desenvolvimento do sistema de armazenamento, onde a gente começou sempre investindo, como todo mundo, né, no projeto de pesquisa e desenvolvimento. Depois, a gente um corpo de engenharia nacional tentando desenvolver e aprender o que se usa lá fora e fazer isso com que a gente desenvolva internamente. Começou a fabricar no Brasil, né, as baterias para esse sistema de armazenamento, e eu vou falar isso lá na frente. A gente tem os 2 tipos de bateria, a princípio. Então, fabricado aqui no Brasil, instalação de operação e manutenção para todo esse sistema, também de casa, tudo Moura. A gente tem a rede de serviço Moura, que é um braço que hoje atende dentro do país inteiro, né? Então, é um produto nacional com um sistema de manutenção dentro do próprio país, né? Então, é bem importante isso. Garantia Moura dos equipamentos e a logística reversa, ou seja, isso é um ponto bem importante para as baterias de chumbo, onde a gente tem baterias de chumbo carbono hoje, que a Moura compra essas baterias ao final de sua vida útil, a depender do estado das baterias, a gente compra, porque isso para a Moura tem bastante valor, né? Então, você tem um ativo. Quando você compra um sistema como esse, ao final da vida útil, as baterias podem valer até, a depender do tipo da bateria, 40% do preço de uma nova. Então, é bem importante essa questão da logística reversa também. Aqui a unidade foi desenvolvida para fabricação, né, do sistema de armazenamento, que é a Serra do Gavião, que a gente chama, a Moura, aqui em Belo Jardim, uma cidade a 280 quilômetros do Recife, construiu essa unidade para que seja desenvolvido o sistema de armazenamento, tanto de chumbo, né, chumbo carbono, como baterias de lítio, ferro-fosfato, como foi dito aqui. Essa é a unidade onde a gente faz a produção, né, desse equipamento. Vamos falar um pouco do produto, né? Nosso produto hoje, o sistema de armazenamento, ele é composto
de vários componentes, obviamente, a gente segmentou em alguns deles para que ficasse mais fácil, né? A princípio, a bateria, onde a gente pode ter baterias de chumbo-carbono e baterias de lítio-ferro-fosfato, como diz ali. Para a gente, indifere, assim, existem aplicações, né? Aplicações mais voltadas para a bateria de chumbo e aplicações mais voltadas para a bateria de lítio. A grosso modo, as baterias de chumbo ela têm um comportamento muito melhor em relação às de lítio para descargas em longos períodos, vamos dizer assim. Então, quando eu tenho descargas para períodos acima de 3, 4 horas de autonomia, o chumbo-carbono, a química do carbono, da bateria de chumbo-carbono, ela é bem mais eficiente, vamos dizer assim, no lítio. Já para descargas mais profundas, mais rápidas, a aplicação do lítio ela é bem melhor do que a bateria de chumbo-carbono. Aqui a gente tem os outros componentes, né, que são os inversores, que aí a gente, obviamente, a Moura não é fabricante dos inversores, mas tem parceria com grande parte deles, e que compõem o nosso sistema de armazenamento. A parte de serviços auxiliares, né, toda a parte de, se ela for para aplicação em container, como está aqui, né, a gente fornece todo o container preparado, com a parte de ar-condicionado, sistema de combate a incêndio, enfim, todo o serviço auxiliar, né, que vai embarcado. E o sistema de telecomunicação, automação e o MS desenvolvido pela própria Moura, que é o sistema de automação para controlar todo esse conjunto de equipamentos, né? E, lembrando, a Moura não fornece só baterias. Nesse caso, ela fornece o sistema completo. Aqui mostrando como ele pode ser, como eu já falei, né, a parte de serviços auxiliares, a parte indoor, então ele pode ser na tecnologia de chumbo, então fica bem claro internamente a composição dos equipamentos, então tem a parte para as baterias e a parte para o sistema de potência, que a gente chama. Então, os inversores, sistema de telecomunicações, a parte de combate a incêndio e também, da mesma forma, para as baterias de lítio. Isso para aquelas aplicações onde eu tenho a bateria na forma em container, né? Aqui, basicamente, relatando o que a gente tem, né, como premissa nos nossos equipamentos, são durabilidade, maior do que 10 anos. Então, essas baterias aí, as de chumbo, a gente está hoje com a ciclabilidade delas em torno de 4.000 ciclos para a bateria de chumbo-carbono e a de lítio aí de 5.000 ou 6.000 ciclos, a depender da tecnologia. Mas, basicamente, isso, né? Conformidade com as principais normas, enfim, resistência a descargas profundas e a qualidade do produto Moura, né? Aqui é só informando mais ou menos como é a topologia interna, né, do sistema. Então, a gente é composto aqui por strings de baterias. São baterias que são interligadas, né, e monitoradas por sistema de monitoramento único para cada bateria, depois o sistema de monitoramento para cada string de bateria, todas elas interligadas com o nosso MS, fornecendo aí para o nosso inversor, o PCS, né? E esse cara aqui faz a conversão, como vocês bem conhecem, no caso ele aqui é bidirecional, diferente do fotovoltaico, né? Onde ele parte do período ele funciona como fonte de corrente para recarga das baterias e, obviamente, no período de fornecimento de energia como fonte de tensão. Então, quando as baterias estão carregadas e alimentando a nossa carga, né? Então, recarregando com a rede ou com o fotovoltaico, no caso da gente aqui, né, a aplicação muito comum hoje é de fazer a recarga dele com o fotovoltaico, podendo fazer a conexão tanto no lado AC como no lado DC, né? Aqui é a mesma topologia, só que para sistemas maiores, sistemas onde eu tenho o conjunto de baterias, que aí essas baterias aqui já não vão ser aquele modelo que a gente acabou de falar em container. Aqui são racks de baterias para cargas e potências bem maiores, onde a gente tem aí de forma escalonal, onde eu posso ir colocando racks de baterias para aumentar aí a minha capacidade, né? Basicamente é esse tipo de equipamento. E que ele pode ser de forma, como a gente diz aqui, né, uma forma modular. À medida que eu precisar de mais energia, de mais potência, eu posso ir acrescendo ele, né,
rack a rack, vamos dizer assim, ou, no caso aqui, container a container, né, de forma mais eficiente. Então, aqui é só um exemplo de um sistema que a gente vem projetando, né, e trabalhando com racks de bateria. Aqui é para grandes potências, no caso, junto aí a um sistema onde é um sistema de 30 MB de potência, 60 MWh, é só um exemplo, onde tem vários racks de baterias, e essas baterias, esses racks que estão de cor diferentes, são racks que serão adicionados ao momento que a gente vai tendo a degradação das baterias, a gente vai adicionando essas baterias para que ela mantenha aí sua capacidade inicial, né? E vamos seguir aqui para a questão mais importante, que são as aplicações, né? Então, veja, o nosso armazenamento, ela compõe e está disposta a trabalhar em todos os segmentos do setor elétrico, certo? Então, eu vou focar aqui, basicamente, na geração, que é o que a gente veio conversar hoje, mas ela pode ser aplicada na transmissão, na distribuição, aqui no Pará, muito fortemente no comércio e indústria, né, onde a gente consegue ter aí um delta tarifário interessante, como foi falado aqui, a tarifa é absurda. Então, junto com o fotovoltaico, é muito bom a aplicação nas indústrias, onde a gente podendo fazer a recarga desses equipamentos com o fotovoltaico e descarregar no horário de ponta, né, fazendo pagar esse equipamento. E focando aqui na geração, né, a gente tem uma série de aplicações, onde foi falado aqui a parte de reserva de capacidade de energia, regulação de frequência, suavização de potência, tudo isso o sistema de armazenamento ele é capaz de fazer. Né? Eu vou só citar três exemplos muito importantes. Então, a suavização de potência, junto com o fotovoltaico, né, a gente tem aqui o exemplo, você pode ver, o amarelo é a geração solar, né? Você pode ver que ele é bastante nervosa. O sistema de armazenamento ele vem para dar o contraponto. Você pode ver que nos pontos que eu tenho uma geração mais alta, eu tenho uma descarga de bateria para que eu faça com que eu atenue, né, a geração e possa fazer essa geração em azul. Então, obviamente, ela melhora um pouco o que está em amarelo. Então, ele faz esse trabalho junto com o fotovoltaico, as baterias vêm para atenuar, e a gente chama de suavização de potência. Quando a gente tem fotovoltaico mais geração diesel, essa função é muito importante porque a gente economiza também o custo, né, com o diesel, porque aí eu tenho o sistema de geração diesel trabalhando num range mais eficiente, vamos dizer assim, consumindo menos combustível. Então, passou tudo aqui. Aqui é o que já todo mundo conhece, né, o deslocamento de energia, e é o que eu acabei de falar, voltado aqui para recarga no horário fora ponta, descarregando no horário de ponta. Então, isso com o fotovoltaico tem uma aplicação tremenda, no que a gente pode imaginar, onde, em vez de você fazer a recarga com a rede, você fazer a recarga com o fotovoltaico, com energia mais barata, colocando isso nas indústrias de comércio e tal, dentro aqui do estado, que tem um delta tarifário absurdo, a gente conseguir colocar e deslocar essa energia para o consumo no horário de ponta. E, por último, é um trabalho que está se fazendo muito intenso, né? A Moura está trabalhando bastante isso, é sobre o suprimento de reserva de capacidade. Ou seja, hoje em dia, a gente tem a reserva de capacidade praticamente com máquinas térmicas, né? Então, você tem esse tempo de inflexibilidade, onde eu preciso, vamos supor que eu precise despachar por 4 horas, o que hoje é feito é o seguinte: passa-se para que a térmica entre em operação, você pode ver ali pela essa curva amarela, ela entra e vai aumentando 2 horas para poder entrar em operação, para que ela, depois, em 4 horas, assuma aquilo que foi necessário, e esse tempo de inflexibilidade ela já predispôs. Eu não posso parar antes de X horas, que é aquele ponto que está ali. Então, às vezes, para você atender 4 horas, 3 horas, você precisa ligar uma máquina por bastante tempo. E a bateria, de forma imediata, ela vem cortar tudo isso, onde, no momento que você precisar de despacho de potência, a gente teria como fornecer com baterias de forma imediata. Isso é um trabalho muito forte do Ministério de Minas e Energia. Ontem mesmo, a gente teve reunião do pessoal da Moura, junto com o pessoal do Ministério, para que a gente consiga participar, junto com o fotovoltaico, né, onde a gente tenha usinas fotovoltaicas que tenham sistema de baterias com um percentual, para que, no momento que for despachar uma térmica, em vez de despachar térmica, o cara despacha aí fotovoltaico mais baterias.
Basicamente é isso. E, por último, controle de frequência, né? A gente tem aqui, com o aumento da geração no mundo, a geração distribuída, passa a ser mais difícil, né, ter esse controle de frequência. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem a sorte, né, de ter grande maioria da nossa geração ser hidráulica, né, e ser pontual, mas que é um momento que a gente vai crescendo, né, essa geração fotovoltaica, a gente vai ter basicamente essa dificuldade de controlar a frequência. E, com o passar do tempo, são estudos dos Estados Unidos, né, a partir do crescimento das fontes, né, da geração distribuída, a gente vai precisar mais de baterias para um controle de frequência, para que a gente atenue essa geração tão não pontual, né, distribuída dessa forma. E é isso, pessoal. Desculpa ter me alongado um pouco, foi os 15 minutos aí, mas está o meu contato e fico à disposição de vocês para perguntas. Bem, pessoal, obrigado, Aldir. Informações importantes. Fazer só um comentário aqui para vocês, rapidamente. Intersolar, eu estive na Intersolar em 2021, a gente teve um público de 22.500 pessoas nos 3 dias de feira em São Paulo. Quem já teve a oportunidade de participar, você sabe como é bem procurado. E por que eu fiz esse comentário? Em 2022, ano passado, nós tivemos um público de 45 mil pessoas. E nós tivemos um pavilhão somente para falar sobre armazenamento de energia, né? Onde a gente está vendo essas imagens aqui agora, mas se você puder participar da Intersolar, que vai acontecer esse ano em São Paulo, você tem esses cases, você tem esses hangers, você tem todos esses hubs aí, onde você pode tirar suas dúvidas e verificar em loco lá. Então, o ano passado, você vê como a questão do armazenamento é crescente. Em edições passadas, a gente tinha, em painéis como esse aqui, muitas vezes você tinha um slide, alguma coisa falando, e agora nós temos aqui um painel só para falar sobre armazenamento de energia, e o ano passado, faço questão de fazer esse registro aqui, nós tínhamos um pavilhão somente para falar sobre armazenamento de energia. Então, para você ver a importância do tema que a gente está tratando aqui e do grande potencial do crescimento que a gente ainda tem. Então, seguindo ainda com o nosso painel, eu vou chamar aqui agora, para falar sobre o sistema off-grid, híbrido e conectados com bateria, o Lucas Langa, né, da VEG. Por favor. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao pessoal da Besolar também pela oportunidade. Estou com uma bancada de peso, né? Então, como a gente comentou, o sistema híbrido de armazenamento é algo que vem crescendo, né? Agradeço vocês por estarem aí também. Eu peço que aguentem mais um pouco, tá, galera? Não vamos dormir. Eu vi que teve gente que caiu em pegadinha de WhatsApp aí, vamos dar uma segurada. Mas aí a gente vem trazer para vocês, então, qual que é a visão da VEG, né? E as perspectivas do mercado aí para o futuro, falando sobre essa parte aí de armazenamento de energia, né? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, eu já fui apresentado, né? Mas atualmente eu estou como coordenador da região Nordeste e Norte, então assumi o Norte em agosto, então em agosto do ano passado, né? Então nesse tempo aí a gente vem vendo que tem muitas oportunidades, né? Então, como os colegas anteriores falaram, o Norte aqui é uma região bastante desassistida, né? Então precisa da gente estar aqui, estar conhecendo as dificuldades, né? Conversando com o pessoal hoje. Foi comentado que chove durante 6 meses e nos outros 6 meses é que eles têm a possibilidade de estar correndo, fazendo as instalações, né? Eu já estou na VEG há um bom tempo. Eu comecei na VEG com 16 anos de idade, então eu comecei fazendo o curso que a VEG oferece interno, né? Eu fiz o curso de eletrotécnica e, posteriormente desse curso, aí, que foram 2 anos, eu já entrei para esse mundo aí de vendas, então iniciei com a parte de gestão de contratos, né? Posteriormente, vendas de motores. Então, nessa época aí que começou a cair meu cabelo, dar esse ar de mais velho, né? Mas ainda eu sou novo. E em 2015, eu comecei com a parte do mercado de geração distribuída, com vendas de soluções para CGH. Então, eu lembro que lá na época, em 2015, também teve essa questão de mudança de regulação para essa parte de CGH. Então, é algo que a gente está vendo aí, que está acontecendo no mercado de solar, né, atualmente.
E em 2018 aí sim eu entrei para essa parte aí do mercado de energia solar. Então foi bem no início aí que começou a se popularizar a energia solar, onde a gente teve aquele boom que também foi mostrado aqui em outras palestras, né? Os dados do crescimento aí da geração distribuída e geração centralizada no solar no Brasil, né? Então aqui quero mostrar alguns números da WEG, alguns números importantes, né? Então em 2021, 2022, a WEG atingiu aí em receita líquida quase 30 bilhões, né? Com valor de mercado aí de 161 bilhões. Então, o que esse dado traz para nós, né? Traz essa solidez financeira que a WEG tem e essa confiança que a WEG pode estar passando tanto para cliente quanto para integrador também, né? O porquê? A gente falando em sistema fotovoltaico, a gente espera que esse sistema ele esteja funcionando em 10, 15, até 25 anos, né? Então, para quem está fazendo esse investimento, espera que essa empresa esteja viva também nos próximos 20, 25 anos, né? Então, a WEG aí é uma empresa já de 62 anos e, com certeza, ela vai estar no mercado aí também nos próximos 25 anos, né? E outro dado importante aqui, do faturamento de em 2022, quase 60% dos produtos foram de produtos desenvolvidos nos últimos 5 anos, né? Então, isso aí mostra o comprometimento da WEG em estar oferecendo para o cliente sempre produtos de última tecnologia, né? Então, produtos atualizados do mercado, e é o que a gente vem fazendo, né? Com novos investimentos em fábricas, investimentos em novas soluções, né? E a WEG hoje passou de ser uma empresa de fabricante de equipamentos elétricos para uma empresa de tecnologia, né? Então, a gente vem investindo na tecnologia 5G, então tem uma fábrica dentro da WEG que já está em teste com a parte do 5G, então várias linhas de produções onde a gente não tem mais o trabalho humano, né, totalmente automatizado, e é uma tecnologia aí que a gente vem testando para estar lançando no mercado também para os próximos anos. Falando agora de perspectivas de mercado, isso aqui é um estudo feito pela Bloomberg, então ela mostra as fontes de geração de energia que a gente tem atualmente, né? E quais que são as perspectivas aí até 2050, né? Então, nas outras apresentações, a gente já viu que o solar ele teve um crescimento exponencial, um crescimento muito grande nos próximos anos, né? Mas o que esse estudo traz, né? Que é essa parte amarelo aqui, que é a parte de geração que a gente pode se encaixar no GD, né? Então, pequenas usinas fotovoltaicas. Então, se a gente já teve esse crescimento exponencial até 2022, que a gente viu, que a gente acompanhou no mercado, então tem um mar de oportunidades ainda até 2050. E mais que isso, mais que energia solar, a gente vê em rosa, que é a questão da parte do armazenamento de energia, né? Então, também é uma tecnologia nova, como foi comentado há poucos anos atrás, aí a gente não ouvia muito falar, a gente até ouvia, mas era algo que ainda não era tátil, né? Era algo que a gente pensava no futuro, então tem essa possibilidade, né? Então, com isso, o que a WEG vem fazendo, né? Então, em 2019, a WEG já comprou uma empresa americana da parte de fabricação de baterias de lítio. Então, lá de 2019, quando o mercado ainda não se falava nessa questão de armazenamento de energia, né? A WEG já vinha se antecipando com essa questão da fabricação de baterias. E agora, no mês passado, a WEG anunciou também que vai investir 100 milhões na fábrica de Santa Catarina, né? Então, a gente vai ter uma fábrica aqui de baterias dentro do nosso país, né? Então, que vai atender essa questão de demanda de armazenamento de energia e também a demanda de baterias para veículos elétricos, né? Então, a gente vem aí com essa sinergia dessa parte de baterias, armazenamento, veículos elétricos, né? Que é o que tende a crescer nos próximos anos. Agora, falando um pouco de solução, né? O que a WEG já tem atualmente para estar atendendo esse mercado aí de armazenamento, né? Então, falando de baterias para sistemas menores, sistemas residenciais e comerciais de pequena escala, a gente possui essa bateria, que ela é dividida em 3 módulos de 5 kWh, né?
Então, a gente pode, dependendo da demanda do cliente, estar fazendo essa composição aí para estar atendendo a demanda total do cliente. Ela é uma bateria de lítio ferrofosfato e tem mais de 4.000 ciclos. Né? Então, se a gente for pensar em um ciclo aí por dia de carga e descarga, então a gente tem aí 10 anos de vida útil dessa bateria, né? E outro ponto importante também para a gente estar falando de bateria é a questão do DOD. Então, as baterias elas têm 100% de DOD. O que seria isso, né? Ela pode carregar e descarregar completamente. Então, a bateria de 5 kWh, no final, ela vai estar te entregando 5 kWh, né? Então, com essas baterias aqui, a gente entra na parte das soluções, né? Onde que a gente pode estar utilizando esse tipo de bateria. Então, do lado esquerdo aqui da apresentação, a gente tem uma solução padrão hoje, que é a solução on-grid, então a solução com inversor conectado à rede, né? E onde a gente pode estar colocando essas baterias, né? Então, tem um exemplo aqui de solução off-grid. Então, essa solução off-grid usa o mesmo inversor que a gente usa para a solução on-grid, porém com a bateria. Então, onde que a gente pode estar utilizando isso? Né? Em sistemas remotos, onde não tem acesso à rede de energia, né? Então, tem essa possibilidade aí da utilização dessa solução. Outra solução que pode ser utilizada também é híbrida. Então, essa solução híbrida, qual que é o funcionamento dela? Né? Também com um inversor híbrido, um inversor conectado à rede. Então, aqui teria a possibilidade, por exemplo, numa tarifa branca. Então, a tarifa branca para o grupo B, onde tem a diferenciação da taxa da tarifa de energia ponta e fora ponta. Então, durante o dia, como a gente vai ter uma tarifa de energia menor, o sistema fotovoltaico ele pode estar carregando essa bateria para utilização no horário de ponta, está utilizando essa energia da bateria, né? Então, isso aqui seria uma possibilidade também. Ou outra possibilidade, não falando de tarifa branca, né? É o cliente, durante o dia, está fazendo a carga dessa bateria e, durante a noite, está utilizando a energia da bateria. Então, ficando, vamos dizer assim, independente da concessionária, né? Então, só utilizando as fontes de energia fotovoltaica e da bateria. Porém, aí nessa questão, nesse formato de solução, aí tem... Já? Caramba! Então, tem a questão de antilhamento. Né? Então, o que acontece? Caso venha acontecer uma falta de energia da rede, o consumidor ele não vai ter acesso à energia da bateria. Por quê? Porque tem um risco de estar exportando essa energia para a rede, né? Então, pensando nesse caso, então outra solução, aí tem a híbrido on-grid off-grid, que nesse caso aqui sim, a parte do gerenciamento da bateria ele vai fazer uma leitura tanto da rede quanto da demanda, e caso venha ocorrer uma falta de energia, aí ele faz um bypass da rede, aí sim o consumidor vai estar podendo estar utilizando a energia dessa bateria. Agora, falando em baterias aí de larga escala, então para projetos maiores, né, a gente tem a solução do BESS também. Então, nesse canto esquerdo aí a gente tem em gabinete, então que seria somente os módulos de bateria e a parte do gerenciamento, tá? Então, essa solução aí ela parte de 100 kW até atender a demanda total do cliente, então não tem um máximo que a gente consegue atender, né? E para soluções maiores, aí a gente tem essa solução em container, que aí sim tem toda a parte de controle, então tem entrada de energia onde vai passar pelos transformadores, vai ter a parte dos inversores, a parte de proteção, do gerenciamento, e aqui sim os gabinetes com os módulos de bateria. Então, com isso, o que eu quero estar trazendo para vocês, né? Essa parte de baterias. O que é melhor? É viabilidade financeira ou necessidade? Né? Então, aqui que é o ponto hoje, e aqui que é o ponto que vocês têm que estar desenvolvendo essa questão para venda. Né? Então, viabilidade financeira, em muitos casos, onde o cliente já possui rede, não vai ter uma viabilidade. Né? Então, entra a questão aqui da necessidade. Então, se a gente for pensar em necessidade, um consumidor onde não tem acesso à rede, ele não vai querer estar pensando em questão de viabilidade financeira, né? Ele vai querer ter a energia
para ter a televisão dele, ter a questão do refrigerador, né? Então entra esse ponto aí, que daí é um ponto mais sensível, vamos se dizer assim, né? Aqui a gente vai estar conseguindo levar energia para um lugar remoto, né? Então vai estar conseguindo atender uma necessidade de um cliente. Outro ponto que a gente pode estar utilizando aqui também é a questão de energia para backup. Então, vamos pensar em um hospital onde precisa ter uma fonte de energia de backup, né? Então, hoje, a maioria dos hospitais eles têm a segunda fonte de energia a gerador diesel, né? Então, o que acontece com o diesel? Quando solicita a entrada dele, ele tem uma certa inércia até entrar e conseguir estar fornecendo essa energia, né? Com a bateria, não. A bateria é instantânea. Solicitou que ela já entra com fornecimento de energia, né? Outro exemplo também, voltado para o agronegócio, que essa parte do agronegócio de baterias está entrando muito forte, principalmente pela dificuldade que eles têm de qualidade de rede, né? Então, entra aqui, que já é um case que a WEG fez para um fornecedor de leite. Então, o que acontece? A produção do leite depende totalmente da refrigeração. Então, se ele ficar 30 minutos sem a refrigeração desse leite, ele pode perder todo o lote, né? Então, entra também essa questão da necessidade. Caso venha a faltar energia, entra com a bateria, então ele não quer saber em relação a retorno financeiro nesse caso, né? Ele não quer perder todo o lote, que o prejuízo pode ser muito maior, né? Então, seria isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria estar passando para vocês. Agradeço aí a todos. E tem meu contato, a gente pode estar conversando também, eu posso estar explicando mais soluções aí para vocês, certo? Muito obrigado. Bem, vamos continuar. Obrigado aí pela apresentação, Lucas. Vamos continuar agora com soluções e inovações em armazenamento de energia, com o Reinaldo Tomás, da Grovat. Obrigado, obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui na cidade de Belém, dessa vez pela segunda vez. Então, já conheço aqui a região, um lugar bem bacana, e é uma satisfação enorme dividir o palco com pessoas super qualificadas e capacitadas, né? Eu sou uma das pessoas mais jovens aqui presente, então tenho muito a conhecer com vocês, e realmente é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco mais sobre as soluções técnicas da Grovat em armazenamento de energia. Antes de mais nada, eu gostaria de saber quem aqui conhece a Grovat. Poderia levantar a mão para eu compreender melhor? Tá mais difícil saber que quem não conhece a Grovat, porque praticamente todos vocês levantaram a mão, né? Então, eu gostaria de agradecer também, né, pelo terceiro ano consecutivo, nós fomos a empresa mais lembrada na visão dos integradores, né? Então, é uma satisfação enorme realmente ter vocês como parceiros, né? A gente acompanhou todo o crescimento da geração distribuída no Brasil, né? A Grovat realmente é a marca mais comercializada no Brasil em inversores fotovoltaicos. Então, por isso que praticamente todos vocês conhecem a marca, tá? Então, hoje, né, as soluções, inovações e armazenamento de energia. Hoje o assunto vai ser um pouco diferente, né? Não vai ser sobre sistemas on-grid conectados na rede. Eu vou trazer aqui soluções em realmente armazenamento de energia, tá? E antes de mais nada, vou me apresentar, né? Como eu comentei anteriormente, meu nome é Reinaldo, né? Eu sou engenheiro de serviços da Grovat, então vou fazer 2 anos de trabalho com a Grovat, e o que ela vem crescendo nesses últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, é surreal, né? Então, realmente ela acompanhou todo esse crescimento, ela teve essa disponibilidade de inversores para o mercado brasileiro, né? A gente conseguiu honrar todos os pedidos, conseguimos acompanhar todas as necessidades. A Grovat, frequentemente, ela desenvolve novos produtos pensando no mercado brasileiro. Então, vocês podem ver que, semestralmente, a gente vai lançar um produto novo pensando nas necessidades de vocês, né? Então, todos os feedbacks a gente repassa para a fábrica e, frequentemente, a gente desenvolve projetos, produtos novos, pensando na necessidade de vocês, tá? Aproveitando também para compartilhar nossas redes sociais, tá? Grovat do Brasil, vocês conseguem acompanhar, né, os nossos lançamentos, por onde a gente vai estar.
Então, essas nessas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Fiquem à vontade para seguir também. Então, o conteúdo hoje, basicamente, vão ser 2 tópicos, que são os sistemas híbridos e os sistemas off-grid, né? Então, esses são os produtos, tá? Inversor off-grid, híbrido e bateria de lítio, tá? Eu vou focar mais realmente na aplicação, então vai ser uma apresentação um pouco mais técnica, né? Os meus colegas compartilharam bastante estatísticas, dados, que são super importantes também, e eu vou focar realmente a apresentação mais na parte técnica, tá? Então, vou começar aqui por sistemas híbridos, tá? Acredito que grande parte de vocês já conhecem a nossa solução on-grid, né, que são os inversores convencionais, e nós temos também uma solução pronta para o futuro, que é o Battery Ready, então pronto para bateria. Hoje, esse modelo de inversor já é comercializado, tá? Já é um inversor híbrido, tá? E como ele é comercializado hoje, né? Hoje, os distribuidores já estão realmente comercializando ele, só que ele tem um funcionamento hoje como um sistema on-grid convencional, tá? E qual é a ideia? Quando o custo de baterias estiverem um pouco mais acessível, que essa é a ideia, realmente popularizar esse tipo de sistema, vocês conseguem ampliar o armazenamento de energia, tá? O custo desse inversor é entre 5% a 10% acima do inversor on-grid convencional. Então, é um diferencial para vocês conseguirem comercializar, né? Hoje, é um diferencial realmente em relação aos próprios concorrentes de vocês, a implementação desse inversor, né? Vocês vão permitir o futuro armazenamento de energia para os seus clientes, né? Então, vocês já acabam saindo na frente em relação aos seus concorrentes. E futuramente, através de um sistema plug-and-play, né, vocês conseguem trazer o armazenamento de energia já com uma bateria de lítio. Então, é bem interessante esse tipo de solução e acredito que vai crescer bastante, né? Já realmente é um inversor que está sendo comercializado e cada vez mais aí vai atender a necessidade de vocês, tá? Uma característica importante também, ele permite o dobro de capacidade fotovoltaica por potência de inversor. Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe um inversor de 5 kW, tá? E nós conseguimos alimentar com 10 kWp. Então, o famoso overload, oversizing, é 2 vezes a potência nominal do inversor. Sendo que, nesse caso, com 10 kWp, 5 kW vai ser para carregar as baterias e 5 kW vai ser para atender as cargas ou injetar energia na rede elétrica, né? Então, ele permite já essa capacidade de módulos fotovoltaicos bem acima da potência nominal do inversor, tá? Em relação aos produtos em si, nós temos a solução monofásica aqui, que são os inversores MIN, né? Acredito que quem trabalha com Grovat com certeza conhece os inversores MIN, que são os inversores mais comercializados no Brasil. E o que vai diferenciar aqui é que, basicamente, ele tem uma sigla H aqui, que significa híbrido ou hybrid, como vocês preferirem. E, nesse caso aqui, nós temos a variação de potência entre 2,5 kW até 6 kW. Tá? Nesse caso, os inversores monofásicos, 220 volts. Então, aqui na região de Belém, por exemplo, tensão de fase 127 volts, né? Fase neutra 127 volts. A gente consegue fazer a instalação numa rede bifásica, né? Porque a gente vai ter ali acesso ao 220 volts. E entrando na linha trifásica, a gente já tem a disponibilidade da linha MOD, que varia entre 3 a 10 kW. Tá? E nesse caso também, ele possui a nomenclatura H. E em breve estará disponível no terceiro quadrimestre os inversores da linha MID, que variam entre 12 até 30 kW. E também possuem a nomenclatura XH, né, que são inversores que quem trabalha com Grovat conhece, só que eles vão ter basicamente mais uma porta ali, eles têm as mesmas dimensões, realmente. Se você colocar um inversor um do lado do outro, você vai perceber que eles têm realmente as mesmas dimensões. O que vai mudar é que eles vão ter mais uma porta para a gente alimentar com bateria. Tá? Esse é o grande diferencial. Uma solução muito importante para o backup de energia, né, é a Backup Box, denominada como SIM. Tá?
Então, na ausência de rede CA, com essa chave de transferência automática, essa backup box, a gente consegue direcionar toda a energia para as cargas essenciais, tá? Então, na falta de energia C, a própria backup box ela vai identificar essa ausência e ela vai fazer a transferência automática para as cargas. Então, o cliente de vocês não vai ficar sem energia, né? Basicamente, essa é a solução. Então, vai nos trazer mais segurança, né, esse tipo de solução. A gente vai ter a geração fotovoltaica durante o dia, vai carregar a bateria, vai injetar na rede elétrica, como sistema convencional, né? E na ausência da rede AC, ele simplesmente vai direcionar para as cargas essenciais. O que é importante compartilhar com vocês é em relação à potência das cargas essenciais, né? Essa potência ela não pode ultrapassar a potência máxima do inversor, senão realmente vai danificar o equipamento. Então a gente tem que se atentar, né? Acredito que isso vai ser comentado também, mas o dimensionamento de sistema híbrido off-grid é um pouco mais complexo que o sistema on-grid. Então, realmente, a gente tem que estudar, tem que buscar mais informações, porque é uma engenharia de fato, né? Então, envolve diversos tipos de cálculos, de autonomia, de eficiência, né? Que cabe a nós realizar todo esse processo, entender qual é a necessidade do cliente e, com base na necessidade dele, desenvolver todo esse tipo de cálculo e solução. Tá? Os inversores híbridos, eles realmente eles permitem para a gente diversas funcionalidades. A gente consegue realmente ter um controle inteligente da nossa energia. A gente consegue trabalhar com a energia da melhor forma possível, conforme a nossa necessidade. Tá? Trouxe aqui um modo de operação que seria com o objetivo de exportar energia para a rede elétrica de forma agendada, né? Então, basicamente, carregar a bateria no horário fora ponta e descarregar essa bateria no horário ponta, né? Então, a gente consegue carregar ali, utilizar essa energia acumulada para as cargas no momento em que a tarifa é mais cara da rede elétrica. Então, isso já traz também para a gente uma economia, né? Além de toda essa questão de segurança e tudo mais. Tá? Então, basicamente, essa é a solução, né? Quando a energia solar for suficiente, ela vai injetar toda essa energia para as cargas e para a rede elétrica, e se a energia solar for insuficiente, aí a gente descarrega as baterias. Tá? Então, basicamente, essa seria a solução. Além disso, né, existe a solução que é a prioridade bateria. Então, nesse tipo de aplicação, seria realmente para armazenar energia, né? Então, para nos trazer a segurança e eficiência em energia em si. Né? Então, nesse tipo de situação, a gente sempre vai carregar a bateria. A bateria sempre vai estar cheia, para a gente utilizar essa energia acumulada em momentos de falta de energia da rede elétrica C, que foi o que eu comentei anteriormente com a backup box. Então, nessa solução aqui, ela vai sempre estar carregada, né? Sempre vai carregar através da energia fotovoltaica, que é a prioridade. Então, as baterias ela sempre vai ser carregada através dos módulos, e na ausência da energia solar, quando ela for insuficiente, a gente vai utilizar a rede elétrica para carregar essas baterias. Então, a gente sempre vai ter essa autonomia, essa segurança, esse armazenamento de energia para as nossas cargas essenciais. Tá? Agora, um outro assunto, né, que também muito importante, que eu acredito que aqui na região do Norte é a região mais aplicada do Brasil, que são os inversores off-grid. Né? No Brasil, eu não vejo uma região que tenha mais potencial que vocês para isso, e realmente é. Hoje, cedo, ali na nossa mini apresentação, ali no nossa mesa, eu recebi um integrador e ele comentou comigo que tinha mais de 500 projetos off-grid desenvolvidos aqui no Norte. Então, só ele desenvolveu 500 projetos. Pô, a gente tem realmente potencial muito grande aqui. Tem realmente muita coisa ainda para a gente desenvolver. Então, eu vou compartilhar um pouco também sobre inversores off-grid, que é uma solução muito interessante. Né? Então, esse aqui é um sistema off-grid convencional. Tem os módulos fotovoltaicos, um controlador de carga de forma externa. Né? Aí tem o conversor, que seria um inversor, conversor CCCA, uma chave de transferência, né, para a gente direcionar se a gente quer utilizar a energia do sistema fotovoltaico ou da rede elétrica, caso tenha rede elétrica disponível, e também um carregador de bateria CA.
né? Então, a gente pode também carregar as baterias, né, através da rede elétrica. Então, trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de um sistema totalmente individual, né? E qual o diferencial dos inversores off-grid da Grovat? Que todos esses componentes eles estão internamente no inversor, né? Então, o inversor SPF-ES, por exemplo, que é um inversor bem conhecido, off-grid, ele tem toda essa solução de forma interna, né? Então, o controlador de carga MPPT, o inversor próprio, conversor, a chave de transferência automática, a gente pode direcionar se a gente quer fazer um bypass da rede elétrica para as cargas, ou se a gente quer realmente utilizar o inversor off-grid para atender essa nossa carga, né? E o carregador de bateria CACC também, que fica internamente. Tá? Então, basicamente, que essa solução, nós temos 3 tipos de alimentação de energia, seja um módulo fotovoltaico, seja rede elétrica C, ou seja um gerador a diesel. A gente tem esses 3 tipos de alimentação para carregar as baterias ou para disponibilizar para as cargas domésticas. Tá? Além de que, mais um ponto muito positivo para os inversores da Grovat, a gente consegue monitorar independente do local que esteja, né? Então, para um tipo de sistema off-grid, também o monitoramento remoto é muito importante. E os inversores da Grovat possuem isso, então a gente consegue realizar qualquer tipo de configuração sem ter que ir até a usina, né? Então, é um ponto muito positivo também. Geralmente, os sistemas off-grid são instalados, né, em locais remotos, então, nesse tipo de situação, a gente não precisa ir até a usina, né? Do nosso próprio escritório, a gente consegue monitorar como todos os inversores off-grid estão funcionando. Tá? Bom, trouxe aqui alguns diferenciais. Tá? Esses inversores da nova geração, eles possuem fator de potência 1. Tá? Eles têm um controlador de carga MPPT integrado, monitoramento remoto, compatíveis com gerador a diesel também. Então, para trazer uma segurança a mais também para o cliente, caso ele tenha ali um gerador a diesel na região, ele pode ser compatível também. A gente consegue dar prioridades no modo de carregamento do inversor, da bateria, e na saída C. Então, a gente consegue fazer todo esse tipo de configuração. A gente consegue paralelar os inversores também. Então, no inversor de 5 kW, por exemplo, a gente pode paralelar 6 inversores e criar ali um sistema de 30 kW para atender uma carga de uma potência maior. Compatível com bateria de lítio e chumbo ácido, né, independente da sua solução. E que é muito importante também, nesse tipo de solução, a bateria não é essencial para o sistema. Então, é realmente um opcional a bateria, caso você esteja utilizando apenas um inversor. Tá? Então, você somente com módulos fotovoltaicos, você já consegue ter uma saída AC. Óbvio que se você não tiver geração fotovoltaica, você não vai ter a saída AC, só que ele permite também essa possibilidade. A gente consegue configurar também o tempo de carregamento, então eu quero carregar minha bateria somente no período diurno, onde a gente tem realmente energia solar disponível. A gente consegue fazer esse tipo de configuração e a rede elétrica também ela não é essencial para o sistema, ela é só um opcional aqui para a gente fazer um bypass para as cargas AC, tá? Então, a rede elétrica realmente é opcional, tanto para fazer um bypass quanto para carregar as baterias, caso a gente não tenha energia fotovoltaica disponível. Tá? Bom, resumir aqui também para vocês os tipos de configuração, tanto para carregamento da bateria quanto para saída C. Então, para carregamento da bateria, nós temos a primeira opção, que é CSO. Então, a gente dá uma prioridade para os módulos fotovoltaicos para carregar a bateria. SNU, fotovoltaico e rede, então a gente tem essa opção também, e OSO, que é somente fotovoltaico. Então, existem essas possibilidades para carregar a bateria e prioridades no modo de saída C. Né? Sol, que é prioridade fotovoltaica, então a energia solar vai atender todas as cargas. UTI, prioridade rede. Então, a gente sempre vai fazer um bypass aqui, poupar a nossa bateria e o fotovoltaico. E SBU, a prioridade sempre vai ser solar para atender as cargas. Se a gente não tiver energia solar disponível, a gente vai utilizar a bateria. E se a gente não tiver a bateria, no último dos casos, a gente usa a rede elétrica. Tá? Então, nós temos essas 3 opções. Aqui na região de Belém também, isso é bem importante. A gente consegue trabalhar com fase dividida. Né? Então, a rede de vocês aqui é monofásica, 127 volts. Então, se a gente tiver equipamentos 127 ou 220 volts,
na mesma instalação, a gente consegue aplicar essa situação, né? Basicamente, cada inversor aqui ele vai gerar uma fase, então a gente consegue atender tanto cargas 127 volts quanto 220 volts. Tá? Então, existe também essa possibilidade no paralelismo dos inversores. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos vocês e deixo o meu e-mail aqui também, caso vocês tenham alguma questão, alguma pergunta específica que não dê para esclarecer hoje, deixo à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Excelente apresentação. Muitas informações importantes aí. Tá? Vamos continuar, pessoal. Agora a gente vai falar de aplicação de acumuladores no sistema elétrico, com o Marcelo Lima, da Micropower. Alô. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a administração da AB Solar, a organização, por nos dar essa oportunidade, aos colegas que fizeram apresentações brilhantes, mostrando aqui equipamento, mostrando aplicação. Quando nós somos o último a fazer a palestra, já não tem quase mais nada para falar, né? Porque já foi colocado de uma forma tão brilhante aqui que... Bem, meu nome é Marcelo Pinho, eu sou engenheiro eletricista, né? Me formei em 1986. Em 1986, de acumulador, que eu lembro, era aquela pilha amarelinha, e muitos anos depois nós passamos a ter acumuladores que nós carregávamos na tomada mesmo, né? E aquelas pilhas passaram a ser recarregáveis, né? E aí nós começamos a observar o desenvolvimento. Assim como a energia solar, a energia fotovoltaica, em 86, nós não tínhamos nem cadeira na faculdade para estudar fotovoltaica. Sabíamos que existia, a tecnologia existia, mas não era uma aplicação comercial como é hoje. Tá? O fato de existir a tecnologia não implica que ela é comercial. Tá? E o que é que nós observamos hoje? Um desenvolvimento espetacular, principalmente da fotovoltaica, nos últimos anos, né? E, no painel anterior, ficou na minha mente um comentário que foi feito sobre o que nós podemos fazer por conta do FIU-B, né? Houve uma espécie de taxação, e que aqui para o Pará é 48%, se não me engano. É um número absurdo, né? E esse número ele traz é tão forte, tá? Que por um lado nós podemos entender, é forte, mas se ele está vindo aí é porque a energia solar fotovoltaica já é uma tecnologia que já está consagrada. Então já está consagrada e está chegando a bateria, os acumuladores estão chegando agora. Estão chegando agora para quê? Para fazer par com a fotovoltaica. Então, eu estava pensando aqui, não fiz conta ainda. Tá? Pô, se você hoje, para suprir 1.000 kWh numa residência, por exemplo, você precisa de uma certa quantidade de placas fotovoltaicas, um certo CAPEX, agora você vai precisar do dobro, né? Porque 50% que você produzir vai ficar taxada. Se você vai precisar do dobro, o investimento aumentou. Se o seu investimento aumentou, você pode estar viabilizando acumuladores. O que eu vou botar na rede se eu posso acumular aqui e utilizar? Não vou ter uma taxação de 48%. Nesse caso, eu estaria acumulando minha própria energia. Então, isso eu acho que nós temos que passar a refletir agora e considerar esses cálculos, esses valores, nos estudos de viabilidade das baterias. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui a Micropower. A Micropower é uma empresa que foi fundada aqui no Brasil em 2018 por 2 americanos. Um deles, ex-vice-presidente da Tesla, que veio ao Brasil para fundar essa empresa. Nós não somos fabricantes de equipamento.
Não fabricamos nenhum equipamento. Trabalhamos com todos os fornecedores, desde que tenham uma qualidade classe A. Tá? A Micropower é constituída, quem são os acionistas? A Comerc Energia, que é a maior comercializadora do Brasil. Né? Hoje, 50% da Comerc foi vendida para a Vibra, que foi a empresa que comprou a BR Distribuidora. A Siemens tem uma participação significativa também na Micropower. E a Equinor, que é uma empresa norueguesa de óleo e gás. Então, você vê uma empresa norueguesa de óleo e gás investindo em bateria. Não está investindo em bateria, está investindo numa transição energética. Todas essas empresas aqui estão investindo numa transição energética. Ou seja, já vislumbraram que o futuro está próximo, com essa tecnologia avançando cada vez mais. Tá? O Brasil tem recursos naturais, né? E hoje em dia o apelo em cima da Amazônia, a pressão em cima da Amazônia para a redução de emissões é cada vez maior. Né? Como é que nós podemos contribuir com essa redução? Construindo micro-redes remotas, tá? E hibridizando algumas plantas. Isso já foi colocado há pouco aqui. Tá? Nós temos um foco muito grande para o norte do Brasil, considerando o potencial que tem e a necessidade, eu diria nem o potencial, é a necessidade de atender pequenas comunidades que hoje não têm energia. Há quase 10 anos atrás, o Ministério de Minas e Energia tinha uma informação de um número de quase 3.500 comunidades sem atendimento de energia. Comunidades, né? Fora que existe quase meio giga de usinas a diesel operando no norte do Brasil. A diesel. Eu conheço isso porque eu trabalhei 20 anos no sistema isolado, gerando energia a diesel. Eu trabalhei na Guasco, que foi uma das precursoras da geração a diesel com produtor independente no norte do Brasil. Né? E sei o que é a geração a diesel e as condições que nós temos para poder reduzir isso daí. Né? Então, o que a Micropower está se propondo a fazer? Primeiro, micro-redes off-grid, onde você tem uma comunidade, você instala o sistema fotovoltaico, instala conjunto de baterias, já foi mostrado há pouco aqui pelo colega, os containers. Né? No caso, você pode trazer da Tesla, pode trazer de outro fornecedor, os containers, 250 kW, 500 kW, aí vai agregando, dependendo da necessidade, operando com o sistema fotovoltaico. Mas nada disso funciona se você não tiver um sistema que integre isso daí. Ou seja, nós temos o EMS, que é um sistema desenvolvido pela própria Micropower, que faz essa integração, enxerga a carga, enxerga a bateria, o que tem acumulado, o que está sendo produzido pelo sistema fotovoltaico, faz uma projeção de demanda para frente e vai gerenciando o projeto. Né? Nós temos esse caso de sucesso, tá? Que foi o sistema montado na Bahia, no município de Remanso, usina de Xique-Xique, localidade de Xique-Xique, que é um sistema fotovoltaico com baterias, onde nós desenvolvemos todo o projeto. Todo o projeto, toda a engenharia, fizemos a instalação e estamos lá operando. Okay? Nesse caso, baterias da Tesla. Existe também uma outra aplicação, né, que nós temos aqui, que já foi comentado também, que é a aplicação ponta fora de ponta. Ou seja, o Estado do Pará tem uma das maiores tarifas de energia do Brasil, do Pará e da Bahia. A Bahia também tem uma tarifa muito alta. Então, nessas concessões, em que a tarifa na ponta é muito alta, é viável você entrar com a bateria na ponta, alimentada por sistema fotovoltaico, o sistema fotovoltaico alimenta a bateria, ela carrega. Quando chega na hora da ponta, você entra com a bateria. Perfeitamente. Tem gente que gera com diesel.
entra na ponta com o grupo gerador a diesel, né? Então, já tem aplicações. Nesse caso aqui é um case de sucesso nosso, que foi um Shopping Avenida, na Feira de Santana, na Bahia. 1,5 megawatt-hora de baterias de lítio. Tá? Interessante, ilhamento em menos de 500 milissegundos em caso de falha da rede. E aí nós vamos para outra aplicação, backup. Tá? As baterias podem ser usadas como backup. Nós estamos estudando uma situação no Amazonas de um cliente que está próximo de Manaus, a 50 quilômetros de distância de Manaus, atendido pela rede de distribuição, mas tem problema de qualidade de fornecimento. Desliga 3 vezes por dia. Desliga 3 vezes por dia e não consegue trabalhar. E, às vezes, cai uma árvore em cima da rede, fica 2 dias. Não consegue trabalhar. Então, o que é que nós estamos fazendo? Estamos dimensionando para ele um sistema fotovoltaico com baterias para operar como backup. Tá? É um caso de viabilidade. É viável por quê? É melhor você ter algo que custe um pouco mais do que não ter, né? Já? Outra aplicação aí também é sistema off-grid, que já foi comentado há pouco aqui, a hibridação não em mineradoras, né? Em mineradoras onde você não tem alimentadores, onde você não tem rede de distribuição, você pode aplicar também. Agricultura, já foi comentado também há pouco aqui, né? Nós temos hoje 7 mil pivôs movidos a óleo diesel. 7 mil pivôs movidos a óleo diesel na agricultura. Nós já fornecemos diversos sistemas para a agricultura na região do Maranhão, inclusive próximo aqui do Pará. Bem, apertou lá e eu queria só fechar aqui colocando para vocês, né, principalmente que a Micropower ela está se dedicando justamente a prestar esse serviço, e o mais importante, nós não vendemos equipamento, nós vendemos serviço. Ou seja, se o cliente tem interesse em um atendimento, se o cliente tem, e nós fazemos um estudo de viabilidade, identificamos que é viável o atendimento daquele cliente, nós podemos entrar em parceria com o cliente, inclusive financiando parte dos investimentos. Então, pode ser em forma de locação, por exemplo. Então, o cliente quer, na hora da ponta, reduzir 5 megawatts, falando de valores altos, né? 5 megawatts, 4 megawatts, 3 megawatts, na hora da ponta, podemos entrar alugando os equipamentos para o cliente não faz investimento nenhum, você aluga os equipamentos, instala, e aí, com o resultado da performance, performando, o cliente vem e nós vamos dividir os resultados. Então, é uma forma muito interessante, né, de trabalhar, que eu ainda não vi, a gente vê pouco isso, e também nós estamos estudando na questão das comunidades isoladas, porque hoje vocês conhecem, né, existe a modalidade, existe um agente do setor elétrico chamado produtor independente de energia. Então, esse produtor independente de energia, ele vem fornecer energia a comunidades isoladas através de leilões feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O que é que nós estamos sugerindo? Inclusive, já tivemos alguns encontros com eles. Que faça modelos em que nós podemos fornecer energia a comunidades como produtor independente de energia. Então, juntamos 50 comunidades, montamos 50 sistemas como produtor independente de energia. Ou seja, o produto não é equipamento, o produto é quilowatt-hora. Nós vamos vender quilowatt-hora como produtor independente de energia. Compra a concessionária e nós fazemos os investimentos. Ok? Muito obrigado, senhores. Obrigado, Marcelo, pela brilhante apresentação. Bem, pessoal, vocês viram aí que nós, de tecnologia, a gente está bem assistido, né? Tivemos aí a Moura, tivemos a VEG, tivemos a Micropower, desculpa, e a Grovat aí, falando das tecnologias, falando das tendências, falando das aplicações. Então, de armazenamento, acho que a gente está muito bem servido. Nós temos as perguntas agora, vamos passar para as perguntas aqui. Chegou uma pergunta aqui do Diego.
E aí eu deixo aberto para os nossos palestrantes aqui. A pergunta do Diego é a seguinte: a respeito das baterias, sabemos que os custos são muito altos para a instalação das baterias. O que está sendo feito para amenizar essa condição para o cliente final? Então, aqui sobre os custos das baterias, né? Olha, eu vejo, como eu coloquei há pouco aí, o custo ele é alto dependendo da aplicação. Então, a bateria hoje ela já é bastante usada para atender indústrias, comércio ou consumidores e que tem problema de confiabilidade de energia elétrica. Nós atendemos um consumidor na Bahia também, em que ele tinha tanto desligamento que ele perdia 56 milhões de reais por ano em produtos de matéria-prima. Então, para um cliente que tem esse prejuízo, tá, a bateria ela é uma solução. Então, ela é economicamente viável. Tá? Onde você tem quase 4 mil reais por megawatt-hora na hora da ponta, que lá na Bahia é quase isso. Se não é 4 mil, é um pouco quase lá. 4 mil reais por megawatt-hora na hora da ponta, você entra com a bateria e é viável. Você tirar a ponta, o consumidor não paga, reduz o contrato de demanda dele, você joga na ponta aquela energia que você armazenou fora da ponta, você pode armazenar com a rede, ou você pode armazenar com o sistema fotovoltaico, se você quiser também. Né? E você chega na hora da ponta e entra com aquela energia. Existem situações que, se você não quiser reduzir 100% a demanda na ponta, você reduz 50%. Pronto, na minha ponta eu chego a 5 mega, vou só consumir 2,5 mega. Que é uma alternativa também. E a substituição do diesel. Para vocês terem uma ideia, uma usina híbrida, uma usina diesel hoje, consome 250 litros por megawatt-hora. Tá? Você entra com o sistema híbrido, solar, bateria, em paralelo com a usina diesel. Só operando durante o dia. Por quê? Porque durante o dia o sol está incidindo na placa fotovoltaica, está alimentando a bateria, e a bateria está soltando para o sistema aquela energia. Então, de 6 às 18, você tem uma operação que você reduz quase 35% do consumo de diesel. Agora, veja, hoje nós gastamos, só a CCC subsidia, o Daniel mostrou aqui no começo, 6,9 bilhões de litros. Não é? Então, já estamos estudando também diversos casos desses para fazer propostas para o cliente, também propostas de performance. Vamos dividir os resultados. Então, eu vejo assim. E agora, com essa taxação do fio B, né, Daniel? Fio B, né? Taxação do fio B, pronto, 48%. 48%. Se você tem um projeto de 1.000 kWh, você agora precisa ter um projeto de 2.000, porque o 1.000 só não vai te atender, porque dos 2.000 que você produzir, 1.000 fica na distribuidora. Correto? Então, isso daí pode até estar viabilizando situações em que hoje você não tem resultado. Oi. Complementando também o que o Marcelo comentou, ele deu um exemplo aí muito bacana em relação a locais onde, por exemplo, produtor rural, onde toca os pivôs com diesel, né? Então, o que está ligado à questão da produção para um produtor rural, né? A questão da irrigação, principalmente Bahia, a região do Maranhão, Balsas, ali que tem muitas fazendas tocadas, os pivôs tocados por geradora diesel, né? E se a gente for pegar o panorama do mercado, o aumento que teve do diesel, então, fazendo estudos para colocar bateria, considerando questão de manutenção do diesel, a questão de funcionalidade dele também, né? Porque ele não vai ter uma energia disponível instantânea, então, em muitos casos, já está começando a valer a pena a utilização da bateria, né? E em relação à redução do custo, né? Como que a gente vai ter essa redução do custo?
tendo demanda de baterias, né? Então, se a gente fazer uma correlação energia solar lá no início, 2010, 2011, por exemplo, muitos casos também não era viável, né? Então, a gente começou a ter a demanda, começou a ter novas tecnologias, novos desenvolvimentos, o aumento na demanda. Então, quanto mais a gente produz, mais a gente reduz o custo fixo, né? Então, consequentemente, aí para os próximos anos também vai ter uma redução aí nos custos das baterias, né? E comparando também com essa questão da necessidade, então nessa questão da necessidade que a gente tem que atacar, trazer essa questão para nós, que aí sim a gente vai começar a ver aí uma redução significativa nos custos, né? Alô? No caso da Moura, né, e complementando aí, pessoal, a gente tem 2 pontos muito fortes, né? Por ser fabricantes de bateria, obviamente de chumbo, somos fabricantes de bateria de chumbo, a gente está trabalhando muito sobre tanto baterias de chumbo como de lítio, a questão dos incentivos, né? Já temos alguns incentivos para a bateria, por ser fabricante dentro do Estado, e que começa a reduzir bastante a questão dos impostos, né? Então, a gente tem uma redução interessante nos impostos e que a gente vem brigando cada vez mais para reduzir. E com relação à dor, né, que a gente chama de dor, você chama de necessidade, o Marcelo chamou de oportunidade, enfim, a gente lá no estado de Pernambuco, a gente tem o primeiro sistema de armazenamento na central de abastecimento d'água. E no Carnaval houve um rompimento de uma adutora, né, de grande calibre em função de falta de fornecimento de energia, né? E só o custo que o cara teve para restabelecer essa adutora foi altíssimo, o custo diário, e além do custo da falta de venda de água, né, para a população. Então, o transtorno que trouxe, tudo isso pagaria o sistema de armazenamento de forma muito rápida. Tanto é que a gente foi consultado logo em seguida para poder, esse sistema que a gente já tem em funcionamento, aplicar em outros pontos. Obrigado, pessoal. Tem mais uma pergunta aqui do Alexandre Mouzinho. Pergunta, acho que pode ser para você, Reinaldo. Qual foi o crescimento do sistema com grid zero no Brasil? Hoje, no estado do Pará, tem algum sistema em operação? Opa, boa pergunta. Em relação aos sistemas grid zero, a Grovat ela possui essa tecnologia também. Hoje não evidenciei na apresentação, mas existe um equipamento chamado Smart Energy Manager, e ele vem crescendo muito também, né? Então, hoje a gente já vê aplicações para sistemas que já operam com o mercado livre de energia. Então, o sistema Grid Zero, para quem não conhece, basicamente é a geração fotovoltaica apenas dedicada ao consumo local, tá? Então, toda essa geração ela é realizada para um consumo instantâneo, imediato, né, que é o famoso fator de simultaneidade. Então, tudo que a gente gerar, ele vai ser consumido de forma imediata, né? Então, 0 kW é injetado na rede elétrica. Basicamente, é assim que funciona. Então, vem crescendo constantemente, principalmente, né, através da 14.300, a partir da taxação do fio B, né? Então, realmente, a gente tem uma demanda bem grande aí. É um sistema um pouco mais complexo também, porque envolve um medidor externo ali, que ele vai ficar fazendo a leitura de todo o nosso consumo imediato. Ele envia um sinal para o inversor, e o inversor ele vai adequar a sua geração apenas para atender o consumo local, tá? Então, é um mercado que vem crescendo bastante também, né? A equipe de pós-vendas, de suporte técnico da Grovat, ela tem uma demanda bem grande para instruir os instaladores a executar o projeto da melhor forma possível. Então, é um mercado que vem crescendo constantemente também no Brasil, tá? Obrigado, Reinaldo. Bem, pessoal, não havendo mais perguntas, eu quero aqui agradecer aos nossos palestrantes, o Aldir Alves, da Baterias Moura. Quero agradecer aqui o Lucas Langa, da VEG, tá? O Reinaldo Tomás, da Grovat, e o Marcelo Pinho, da Micropau. Obrigado aí pelas explanações, por vocês mostrarem para a gente as tecnologias de armazenamento. Fica aí o convite para vocês. Como eu falei para vocês, no ano passado nós tivemos na feira aí, em São Paulo, no Intersolar, um pavilhão só para falar de armazenamento de energia. Eu tenho certeza que esse ano a tendência é de nós termos mais empresas para mostrar as tecnologias em loco. Lá a gente vê os gabinetes,
ver os BES lá, então ver tudo. Tá? Fica aqui o convite para vocês. Quero agradecer a presença de todos e agora eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Obrigado. Obrigado a todos os nossos painelistas e também mediador pela participação nesta belíssima plenária, neste belíssimo painel, terceiro e último deste evento. Gostaria de convidá-los a retornar a seus lugares na plateia, por gentileza. Pois bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do AB Solar Meeting Região Norte. E nesse dia especial nós falamos dos desafios para levar a energia solar para esta região tão rica e tão cheia de potenciais como é o nosso norte. Região com sotaques muito diferentes e com uma riqueza cultural, social e ambiental imensa, sem dúvidas nenhuma. Para o encerramento do nosso evento, gostaria de convidar para subir ao palco o presidente executivo da AB Solar, senhor Rodrigo Sawaia, e o coordenador estadual da AB Solar no Pará, senhor Daniel Sobrinho. Portanto, senhor Rodrigo Sawaia, a palavra está com o senhor para proceder, então, com o encerramento deste meeting Região Norte. Bom, pessoal, primeiro, desejar boa tarde a todas e todos que continuam conosco aqui, os guerreiros que ficaram até o final do nosso evento, mas a gente vê um número bom de participantes aqui até o final, o que mostra que o conteúdo deve ter agradado e também a oportunidade da gente reunir o setor mais uma vez, né? Agora em Belém do Pará, no ano passado estivemos em Manaus. Bom, a gente teve aqui a oportunidade de ouvir de diferentes especialistas em diferentes áreas estratégicas para o avanço da nossa tecnologia e do nosso setor, várias oportunidades e também desafios que estão postos. Falamos aqui da Lei 14.300 de 2022, da sua regulamentação, dos desafios do optante B, dos desafios de cobrança da demanda e dos desafios da crescente TUS de fio B, que vai ser gradualmente cobrada sobre quem injeta a sua energia na rede, né? Mas com esse novo cenário, a gente precisa também se reinventar. Mudar a forma como a gente divulga e vende a energia solar para os consumidores, simplificar o discurso, uma vez que o nosso mercado e o nosso setor estão se tornando mais complexos, e preparar também as nossas empresas para diferenciá-las do mercado, inclusive com certificação, com reconhecimento da qualidade por uma terceira parte independente. Eu queria convidar o Daniel, nosso coordenador da AB Solar, para poder, como nosso anfitrião aqui, que inclusive ajudou a gente do começo ao fim na organização desse evento, Daniel, e te agradeço por esse seu empenho e apoio, e te parabenizo por este sucesso de hoje, que é fruto desse seu trabalho, mas para que você pudesse trazer aqui alguns dos pontos que mais chamaram a sua atenção ao longo desse nosso dia de atividades, né? Desde as praticamente 9h30, 10 horas da manhã estamos juntos. Que pontos você destacaria ao longo do dia? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodrigo. Obrigado pelas palavras. Eu acho que o ponto que eu vejo como principal foi reverter, eu acho, que um certo pessimismo que eu acho que estava tomando conta, acho, de uma grande parte dos aqui presentes, né? Quando a gente fez o cálculo da questão do fio B, né? A TUS de fio B, realmente, eu acho que para todos nós ficou aquela preocupação, principalmente na questão da geração remota, né? Eu acho que a apresentação que o Santiago fez ali, aquele cálculo que ele fez, com aquela taxa de coincidência zero, né, que no caso é a geração remota, na hora que ele comparou a nossa situação, tá, que está com uma TUS de fio B alta, com a de Santa Catarina, por exemplo, que está com um valor bem mais abaixo que o nosso, né, e comparou o valor da tarifa, quer dizer, o nosso payback está menor do que o de Santa Catarina, né? Bem menor, né? Então, isso mostra, eu digo assim, eu já vi algumas vezes falar que é melhor a gente não vai viajar
saber que se a estrada está ruim, a gente se prevenir para a estrada ruim, do que a gente achar que a estrada é boa e ser surpreendido. Então, a regra está aí, né? Mostrada agora, lógico, a gente vai tentar reverter algumas coisas, como você falou aqui, aquele absurdo lá do biooptante, né? Eu acho que a gente consegue reverter isso aí, mas mostra que o nosso mercado vai continuar crescendo, né? Mas, lógico, todo mundo se aperfeiçoando. Eu fui procurado por alguns aqui já querendo certificar a sua empresa, né? Procurando a Bessolar para certificar a sua empresa. Vários querendo se associar à Bessolar, que é uma coisa, acho, fundamental para todos nós que estamos aqui, né? E cada qual fazer o melhor possível, né? Eu acho que isso vai servir um pouquinho. Eu não lembro quem comentou aqui na sua apresentação que o nosso mercado realmente cresceu demais, mas tinha muita gente que estava trabalhando sem o preparo necessário. E acabava, às vezes, sujando o mercado, né? Inclusive baixando muito o preço e tirando um pouco da credibilidade da tecnologia, né? Então, se eu fosse escolher uma coisa que você perguntou, seria essa questão da manutenção do otimismo do mercado. Eu vou fazer uma complementação a essa sua fala, com a qual eu concordo, olhando pela ótica também da versatilidade, que eu acho que é uma característica da nossa tecnologia, da energia solar, que toca muito quando a gente pensa nas diferentes formas de aplicar ela aqui na região norte em especial. Então, a gente viu a combinação da solar fotovoltaica com baterias, com geradores a diesel. A gente viu o uso dessa tecnologia junto ao agro, que tem crescido cada vez mais. E a gente viu também, é importante a gente lembrar, que um volume majoritário dos sistemas aqui no estado do Pará, por exemplo, 88% dos sistemas, quer dizer, quase 9 em cada 10 sistemas, e 72% a 74% dos investimentos estão em residências. Então, o grande filão do mercado hoje já desenvolvido são os pequenos sistemas residenciais. Mas a gente tem comércio, a gente tem indústria, a gente tem prédio público, né, que ainda vão incluir essa tecnologia. Inclusive, um dos pontos que a gente conversou com o governador é a possibilidade de um decreto que seja feito pelo governo do estado do Pará, exigindo que próximos prédios públicos a serem construídos já venham com energia solar fotovoltaica de projeto e de fábrica. Então, na hora que o governo vai contratar e construir uma nova escola, um novo hospital, posto de saúde, delegacia, museu, parque, o que quer que seja, já planeje esse investimento para o custo de energia elétrica nunca mais atormentar a gestão pública. É o nosso recurso, né, que vira custeio e fica pagando conta de energia elétrica. Muito melhor seria investir esse dinheiro em serviços de qualidade e em outras atividades que precisem desse suporte. Então, acho que pela ótica da versatilidade, a gente pode encontrar novos mercados, desenvolver segmentos de clientes que ainda não conhecem muito a tecnologia e, com isso, abrir também horizontes para vocês em áreas ainda não desbravadas. Você comentou de associar a Bessolar, isso é realmente muito importante. E acredito que foram preparados 2 slides que eu queria até pedir para o pessoal colocar na tela, 2 slides finais pela nossa equipe. Um deles que fala justamente desse assunto da associação para a Bessolar, para que a gente possa avançar. Se tiver aí disponível, são os slides pretos. Isso. Então, um deles é justamente sobre a importância de se associar, né? Todo o trabalho que vocês viram que foi feito aqui, Daniel Sobrinho, Edilailson, que esteve no palco, mas também coordenadores nossos que estavam aqui com vocês e não estiveram necessariamente em cima do palco hoje, mas estarão em outros palcos nossos, é voluntário. Quer dizer, esses empreendedores do setor como vocês estão doando tempo e energia deles para fazer o mercado avançar, em benefício de todos, do coletivo, né? E a Bessolar, ela faz isso no dia a dia. E estamos celebrando 10 anos neste momento de casa, de existência, de vida, né? Este ano, vai ser dia 23 de novembro, nós teremos um grande show. O dia dos 10 anos é o dia 27 de novembro, mas a gente celebra dia 23.
E eu queria deixar o convite para que os nossos associados todos participem conosco deste grande show comemorativo que a gente vai fazer em São Paulo para 2.000 pessoas. E a gente gostaria muito de receber quem ainda não é nosso associado para participar conosco dos grupos de trabalho, das atividades internas, do desenvolvimento e de novas oportunidades de mercado, mas também dos momentos, né, de eventos como esse, dos momentos de celebração. Os associados da Besolar, eles têm sempre condições diferenciadas para tudo. Desde para você ser um parceiro e ter a sua logomarca exposta, ou participar até com tempo de fala em alguns dos nossos eventos, para divulgar a sua empresa, a sua tecnologia, as suas soluções, até a participação em eventos nossos, como no Encontro Nacional da Besolar, que acontece em dezembro, no começo de dezembro, em São Paulo. Os nossos associados não pagam para participar do Encontro Nacional, e tem também condições especiais de patrocínio, de parceria, de apoio, de exposição da sua marca. Então, deixar o convite para vocês de participar conosco, né, desses momentos importantes e desses momentos também para vocês colherem o fruto, conhecerem outros empresários, potenciais fornecedores, parceiros, clientes que podem estar aí sentando do lado de vocês na poltrona, na cadeira, mas que vocês ainda não tiveram a oportunidade de trocar um cartão. Então, a gente fica à disposição. Agradecemos imensamente, porque um evento como esse só acontece com a participação de vocês. Muitos compraram ingresso para estar aqui conosco, e eu agradeço em especial a esses, porque foi graças a vocês que a gente conseguiu também viabilizar esse evento. E esperamos vocês nas próximas edições, ao longo deste ano de 2023, nas demais regiões do nosso país. O próximo acontece já em Belo Horizonte, né? Agora em abril, mas também contamos com vocês na nossa associação. Então, obrigado mais uma vez por todos, pela participação, pelo envolvimento, pelas perguntas, pelo engajamento, pelo apoio, e até breve nos encontramos numa próxima atividade da Besolar.